Olá, estamos reunidas para mais um podcast ImerSUS, uma imersão nas unidades de saúde do município de São Luís. Projeto este de autoria da doutora Elizabeth Albuquerque de Souza Mendonça, promotora de justiça na defesa da saúde. O presente projeto está vinculado aos objetivos estratégicos de garantir um serviço de saúde com qualidade e equidade, de intensificar o diálogo do Ministério Público com a sociedade, de fomentar a solução pacífica de conflitos e de almejar o comprometimento de todos, desde os usuários, os gestores e os profissionais de saúde. Seja muito bem-vinda. Hoje estamos aqui com a doutora Ilzandra Borges, coordenadora de serviço de fisioterapia da UPA da Cidade Operária. Olá, gostaria de agradecer pela essa participação desse projeto ImerSUS, que engloba a UPA Cidade Operária. Seja bem-vinda, doutora. Também é um prazer e obrigada por atender o convite do Ministério Público. Inicialmente, doutora, considerando que nós já ouvimos, já conversamos com inúmeras UPAs, acredito que você seja a penúltima, a UPA da Cidade Operária seja a penúltima a ser ouvida nesse podcast, eu pergunto à senhora, há quanto tempo a senhora trabalha na unidade UPA da Cidade Operária, onde ela fica localizada, quais são as especialidades médicas que ali são atendidas, o quadro médico, o número de médicos que ali trabalham, o número de enfermeiros, fisioterapeutas, serviços gerais. Então, a partir desse contexto, diga-nos aqui como funciona o operacional, como funciona a prestação de serviço na UPA da Cidade Operária. Então, gente, a UPA Cidade Operária, ela inaugurou em 2011 e hoje é uma das UPAs que mais atende a população maranhense. Nós estamos ali na avenida principal da Cidade Operária e aos arredores da UPA nós temos vários bairros populosos. Então, a UPA é uma UPA que atende uma demanda muito grande de pacientes. Hoje nós temos todos os profissionais da área da saúde, inclusive médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nós temos os dentistas 24 horas, é uma UPA que atende pacientes 24 horas em todas as áreas, em todos os problemas de saúde, inclusive pacientes que chegam com infarto agudo do miocárdio. Hoje o nosso grande atendimento, o nosso grande foco é dos pacientes infartados. Então, nós temos também projetos que buscam esses pacientes. Hoje o projeto, nós temos lá do IAM com Supra, inclusive hoje nós estamos fazendo a trombólise lá, né, de acordo com nós montamos o leito do IAM, né? Foi um projeto bem recente. O que significa IAM? IAM significa infarto agudo do miocárdio, né? São pacientes que chegam infartados com dor torácica e eles são atendidos imediatamente. Nós temos hoje um intervalo de atendimento desse paciente que tem todos os sinais e sintomas de infarto, né? De 10 minutos fazer o eletrocardiograma, que é feito lá na UPA mesmo. E foi montado um leito para que esses pacientes tenham todo o atendimento possível e consiga fazer o quanto antes o atendimento para evitar as complicações. Essa UPA, doutora, ela é sob a gestão do Estado ou do município? É uma gestão do Estado. Do Estado. Tá? Qual é a demanda diária? Quantos pacientes por dia vocês conseguem atender nessa UPA? Ela está em média de 800 a 1.000 pacientes por dia. Por dia? Em todas as áreas, de pediatria, do RN, do recém-nascido, até o idoso. Então quer dizer que é essa UPA da Cidade Operária, porque é a primeira UPA que eu ouço falar, que atende RN, recém-nascidos? Atendemos RN, recém-nascidos. Os E primeiros atendimentos são lá. São lá. Sim, nós atendemos muitos os recém-nascidos por engasgo, aquela mãe de primeiro momento, aquela mãe de primeira viagem que a gente chama, né? Chega muito por engasgo e nós fazemos todas as manobras, os atendimentos lá, para tirar aquela criança da insuficiência respiratória no momento. Então, só para esses pacientes graves, de emergência, de urgência, esse paciente RN, né? Sim. Só para isso? Para isso, estabiliza. Certo. Às vezes tem que pegar um acesso, porque a criança está em sofrimento por falta de ar alguns minutos e ela precisa de um cuidado maior. Quando ela melhora, o médico, a pediatra avalia e possível alta. Se não, os pacientes que ficam nas UPAs, eles são pacientes para serem transferidos.
aqueles pacientes mais graves, é feito toda aquela triagem, todo aquele atendimento para ser regulado e possível transferência. E quais são os hospitais de referência de vocês? Hospital de referência, o Dr. Carlos Macieira, o Hospital da Ilha, quando é criança, o materno infantil, tá? São esses hospitais que nós encaminhamos os pacientes. Vocês têm hoje quantos médicos trabalhando nesta UPA? Olha, nós temos lá, geralmente, que a gente chama médicos de porta, aqueles médicos que atendem os pacientes que são classificados de verde, azul, amarelo e vermelho. Os pacientes vermelhos são os pacientes mais graves. E nós temos os médicos que a gente chama de ala vermelha, que são os médicos intensivistas, que são pacientes mais graves, pacientes para entubar, né? Nós temos uma equipe de médicos ala vermelha. Na porta, geralmente, ficam 5 médicos atendendo os pacientes, vamos dizer, de sintomas mais leves, e temos os pediatras também. Tá? Geralmente ficam 3 pediatras, 5 médicos clínicos geral e geralmente ficam 2 médicos na ala vermelha. Certo. E no tocante ao dentista, você citou que vocês têm também dentista lá 24 horas. É aquele dentista que fica lá ou ele fica à distância só aguardando o chamado para lá? Todos os médicos e dentistas são presenciais. Tem uma equipe de dentistas, de médicos que ficam lá 24 horas. Né? É um plantão de 12 horas, de 7 da manhã até as 19 horas. E quando o profissional vai passar o plantão, já entrega para o próximo profissional, tá bom? Considerando que vocês atendem lá, em média, 800 pacientes por dia, então vale dizer que ali é a maior UPA que nós temos no estado. Sim, é uma UPA que abrange por conta da demanda, que é muito grande. Então, é uma UPA que abrange bastante atendimentos. Tá? Quais são os bairros que ficam ali sejam cobertos por essa UPA? Então, os bairros populosos de São Luís ficam bem próximos à UPA Cidade Operária, que nos procuram, que é o bairro Cidade Olímpica, que é uma, né, das favelas da América Latina, uma das maiores. Tem o bairro mesmo Cidade Operária, que já é bem grande. Tem o São Cristóvão. Tem ali até o pessoal da Coab, o pessoal de Quatrac, todos nos procuram. E pacientes vindo do interior do estado, vocês também têm muito lá? Nós recebemos, sim. O nosso foco maior, doutora, é não devolver o paciente sem o atendimento que ele precisa naquele momento. Os encaminhamentos para os pacientes ser transferidos são de acordo com o diagnóstico do paciente, tá? Certo. Então, ele vai para o hospital de referência, tá? Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam dentro dessa unidade? Pelo tamanho dela, pela quantidade de pacientes que ali recebe no dia? Quais são os maiores desafios que essa unidade tem? Então, os maiores desafios é mesmo a superlotação, é a demanda muito grande de pacientes, de atendimentos. Por mais que nós fazemos a nossa parte, os profissionais fazem a parte deles, mas existem, sim, ainda a dificuldade de transferência, porque o hospital de referência, por exemplo, a nossa maior dificuldade são os pacientes para fazer hemodiálise hoje. Ainda é uma dificuldade que nós enfrentamos. Pacientes dialíticos, pacientes renais, eles têm a maior dificuldade de transferência. Mas por quê? Porque existe poucos hospitais de referência para hemodiálise? Eu acredito que seja realmente a superlotação. A superlotação. Né? Pacientes de hemodiálise são pacientes crônicos. E algum projeto da unidade ou do próprio estado para diminuir essa superlotação? Sim, até onde nós sabemos, o governador do estado, Carlos Brandão, ele é o governador que está atuando em relação a isso, de melhorar esse atendimento e aumentar os centros de hemodiálise no Maranhão. Ali parece-me mais um hospital do que uma UPA, né? Porque eu estive lá e é enorme. É enorme. E realmente ali a recepção é lotada o tempo todo, estacionamento lotado. Vocês contam com ambulâncias lá? Sim, contamos com ambulância, serviços de ambulância para transferências de pacientes. Diariamente nós temos entre 5, 6, 7 transferências. Porque geralmente eu falo, saem 7 pacientes transferidos, mas chegam 10, chegam 12. A senhora está há quanto tempo na unidade? Eu já estou lá há 12 anos, né? Na inauguração da UPA nós já estivemos por lá. Fazendo todo o nosso trabalho intensivo de fisioterapia, de intubação, paciente que necessita de uma ventilação não invasiva, de um apoio respiratório, a UPA da Cidade Operária, quanto a isso, a fisioterapia é bem atuante com pacientes com insuficiência respiratória. A sua formação acadêmica é de fisioterapia?
Eu sou fisioterapeuta intensivista, tenho título de terapia intensiva pelo COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia de Brasília. Eu já tenho várias pós-graduações em intensivas e UTIs, e meu foco é, geralmente, a parte respiratória mesmo. Muito bem. Vocês lá também contam com serviços terceirizados? Os serviços terceirizados que nós temos lá é serviço de limpeza. É uma empresa terceirizada, faz a limpeza e também o serviço de atendimento do refeitório. A nossa alimentação, ela vem, sim, de um setor terceirizado. Essa alimentação é para o quadro técnico e médico da unidade, não é para o paciente. Todos os pacientes recebem essa alimentação juntamente com todos os profissionais. Mas por conta de uma liberalidade de vocês, né? Não é uma obrigação da UPA entregar alimentação para o paciente. É obrigação do serviço, sim, de saúde, do Sistema Único de Saúde. Eles falam lá que tem que ter essa alimentação do paciente, né? Porque estão internados. Porque estão internados e os acompanhantes. Porque nos outros podcasts que tivemos aqui, alguns diretores de UPA nos falaram aqui, nos informaram, que essa alimentação ela era apenas para o corpo técnico e médico da unidade. E que por uma questão de humanidade, considerando que o paciente era ali, ficava internado, vem do interior, às vezes daqui, mas não tem condições de bancar a alimentação, aí a UPA entregava um bandeco para eles, uma alimentação para eles. Doutora, lá vocês entregam como se fosse uma obrigação da UPA. Doutora, assim, há muitos anos que eu já trabalho lá e sempre funcionou dessa forma. A alimentação é dada lá, né, pelo restaurante, né, que vem de fora, tanto para os pacientes como para os profissionais. Como para os profissionais. Sempre foi assim. Certo. E, além desse serviço que vocês oferecem, há um projeto de ampliar o serviço, de ampliar outras especialidades, ou já funcionam com isso já assim no máximo, no topo? Nós temos 2 projetos que foram iniciados, né, recentes. O projeto da neurologia, paciente com AVC isquêmico. Nós entramos em contato, aqueles pacientes que apresentam todos os sintomas e sinais de AVC isquêmico, né, é entrado em contato com o neurologista. O médico entra em contato com o neurologista do Hospital da Ilha, que eles já ficam atentos, já ficam, vamos dizer, de plantão mesmo, para avaliar, eles conversam, e esse paciente chegou na UPA, apresentou os sinais, eles têm que estar dentro da janela de 4 horas de AVE isquêmico e é encaminhado ao Hospital da Ilha. Se confirmar com a tomografia que o paciente realmente fez um AVE isquêmico, ele vai ficar lá. E já fica lá no Hospital da Ilha. Já fica no Hospital da Ilha. Sim, são 2 projetos. Esse e o do IAM, que já melhorou muito os atendimentos, melhoraram muito a qualidade de vida do paciente. Pacientes que chegam na UPA apresentando todos os sinais e sintomas de infarto e de AVE isquêmico, eles são encaminhados para esse tratamento com o profissional, o cardiologista e o neurologista. E realmente tem retorno e realmente dá muito certo. E foi de grande, né, eficácia no tratamento dos pacientes. Certo. Vocês ali, como você está colocando, aumentou o número de pacientes que procuram tanto para o cardio quanto para o neuro. Né? Então, vocês tiveram que construir uma ala para o neuro, foi isso? Para o AVC? O paciente que nós consideramos, que o médico considera, né, avaliado, e que ele considera que foi um AVE isquêmico, ele é avaliado, ele vai para a ala vermelha, que a gente considera um paciente grave. Né? O infartado também é um paciente grave. Né? Nós sabemos que o infarto agudo do miocárdio ele pode evoluir a óbito, se você não tiver um tratamento logo. Então, esses pacientes são levados para a ala vermelha e lá são encaminhados ao Hospital da Ilha para o profissional. E o tempo de espera lá para o atendimento, como é que funciona? Então, há muita reclamação quanto ao tempo de espera para atendimento. Como funciona? Doutora, o tempo de espera é que o paciente chega lá e é classificado de acordo com os sinais e sintomas. Se ele apresenta apenas uma cefaleia, né, uma dor de cabeça, ele é classificado como azul, porque é um paciente que dá para esperar. Mas, ele está com dor de cabeça, mas ele passou pela triagem e observou-se que ele está com elevada pressão arterial, ele precisa de um atendimento mais rápido, um amarelo. É classificado como amarelo, para ser um atendimento mais rápido. Então, a classificação de risco é que vai dizer se o paciente é atendido logo. É própria do sistema, né? Sim, sim. Certo. E quanto ao laboratório, lá existe algum laboratório? Existe um laboratório lá dentro,
que é o laboratório Laquimar, que está com a gente já há algum tempo, e que faz todos os exames laboratoriais necessários. E quais são os outros exames complementares que são feitos na unidade? Então, é feito o exame de imagens, quanto radiologia, é feito também raio-x de tórax, de abdômen, é feito Tudo lá? Tudo lá. E nós temos a parceria do lado ali, ligado à UPA, que também é do Estado, é a Policlínica, que tem várias especialidades médicas. Inclusive, nós temos parceria para fazer as ultrassons, tá? Nós temos os médicos que atendem por consultas marcadas, que são aqueles pacientes seletivos. Isso dentro da policlínica, tudo dentro da policlínica. Certo. Tá? E que também tem essa parceria das direções para poder nos ajudar. Um paciente que necessita, por exemplo, de uma consulta com neuro, lá tem neurologista. Lá tem o cardiologista, tem os médicos. Mas dentro da unidade vocês fazem muitos exames de imagem, né? Sim. Aí os que não conseguem fazer lá, aí tem a parceria com a policlínica. Temos parceria. E fica com no mesmo bairro. Do ladinho. Do lado da UPA. Do lado da UPA. Isso é muito bom. Uma ligada com a outra. Uma ligada com a outra. E vocês têm lá questionários, como o nosso Ministério Público, QR Code para ser avaliado, serviço prestado. Como funciona a ouvidoria de vocês? Nós temos hoje um QR Code que é disponibilizado pelo Estado e é feito todo aquele processo de treinamento. Nós temos hoje as meninas que ficam no Posso Ajudar, elas ficam avaliando no que nós podemos melhorar, no que se pode, o paciente que pode ser atendido logo também, de repente, ela faz uma pergunta e já leva ao médico e de repente o médico já consegue atender mais rápido aquele paciente. Então, nós temos sim. E a senhora pode nos declinar aqui qual é o maior número de reclamações? O número de reclamações são aqueles pacientes que realmente são classificados de azul, de verde, que são pacientes que têm que esperar mais tempo. Que acha que tem que ser atendido de imediato, como é um paciente da ala azul, da ala amarela e da ala vermelha, né? Isso. E vocês tentam conscientizar isso dentro da unidade, conversando com eles? Explicando, conscientizando? Sim. Os profissionais não atua só geralmente na sua área. Por exemplo, a fisioterapia, eu enquanto coordenadora, a gente está sempre dando uma volta na unidade, conversando. Aquele paciente que a gente já vê que é um paciente que está insatisfeito, a gente lá tenta explicar o porquê do funcionamento. Até porque tem situações que vão para a UPA que poderiam ter sido resolvidas em postos de saúde. Por exemplo, nós temos vários postos. Muitos. Então, a gente tenta fazer essa conversa, essa comunicação para explicar. Por exemplo, um paciente que eles falam, eu já estou aqui há 30 minutos esperando, o outro chegou e já foi logo atendido. Eu vou explicar, mas por quê? Porque ele é um paciente asmático, é uma série problema de estar dessaturando, um paciente que está com insuficiência respiratória aguda grave, que precisou entrar mais rápido. Então, a gente vai tentando se comunicar da melhor forma para que essas pessoas entendam. Perfeito. E quanto à medicação, os medicamentos, existe farmácia própria ou vocês solicitam de outro setor? Ou funciona dentro da unidade de saúde? Doutor, a nossa farmácia é dentro da unidade de saúde, a dispensação de medicamentos é dentro da unidade. Nós temos lá a farmacêutica Madalena, muito competente com a equipe, que ela é a coordenadora da farmácia, uma equipe bem assídua ali quanto à medicação. E ela faz tudo para que não falte a medicação para o paciente que mais precisa, né? Então, assim, é uma pessoa que está o tempo todo lá com a gente, já está também há 12 anos na UPA, então conhece bem a necessidade. E ela faz esse pedido. Quando ela me disse, usando quando o estoque, por exemplo, de uma medicação, um tramadol, que é para dor, eu estou vendo que o estoque já está baixando, já vou logo pedindo para a gente receber, para não deixar mesmo faltar. Certo. A senhora quer prestar mais algum esclarecimento? Nos dar mais alguma informação sobre a UPA? Eu gostaria de deixar aqui, agradecer vocês muito por esse momento e esclarecer algumas coisas que a UPA, faz, o que a gente faz diariamente. Não é fácil, é uma missão que eu falo que é uma missão bem complicada por conta da demanda mesmo, Mas eu acredito que o SUS é um sistema único de saúde que veio a calhar no nosso país,
né? Nós somos felizes porque é só esse país que tem o Sistema Único de Saúde. É um sistema que fala que, independente de cor, de raça, de religião, de classe social, nós temos que atender todo e qualquer cidadão, tá? Então, é um sistema que ele fala de universalização e que a gente precisa atender os desiguais, né? De forma desigual. Ele fala assim, né? Dentro lá da equidade. A gente precisa atender esse paciente com um olhar humano. Falamos de humanização, falamos de amor à profissão e a gente luta todos os dias para que essa nossa missão seja realmente cumprida aqui. Certo. A senhora tocou na questão do Sistema Único de Saúde, né? De forma acadêmica. Eu pergunto à senhora, o que a senhora acha desse fosso tão grande que existe entre o Sistema Único de Saúde e a saúde suplementar? As unidades particulares, porque é um fosso muito grande, né? Entre o Sistema Único de Saúde e a saúde privada. Dentro do nosso estado, como a senhora vê isso? São 12 anos de UPA, né? Então, nós ouvimos vários relatos. E o que mais nos dá a gratidão mesmo é saber que o paciente sai dali, né, tratado, um paciente que sai satisfeito. Então, assim, muitos pacientes nos procuram e eles têm plano de saúde, doutora. Eles têm plano de saúde. Então, eles nos procuram e falam, olha, mas aqui meu filho teve um atendimento maravilhoso. Aqui a equipe de médicos, a equipe de fisioterapeutas, a equipe de enfermeiros ficaram em cima do meu filho. Tirou meu filho da crise asmática. Foi um atendimento mais rápido. Foi um atendimento mais rápido. Eu ouço vários relatos, inclusive eu tenho vários vídeos de pais e mães e de pacientes, de acompanhantes, nos agradecendo. Pela rapidez do atendimento. Sim. Apesar de ter o plano de saúde. Sim. A notícia de que depois da pandemia aumentou o número de pacientes que buscam as unidades públicas de saúde, é verdade? Sim, aumentaram por conta das sequelas deixadas pela Covid, né? Hoje, lembrando, né, eu fui acometida pelo Covid lá na unidade, mas assim, foi um tempo bem difícil na UPA e a UPA foi um cenário, né, de guerra, um cenário de guerra, porque a superlotação nos deixava mesmo de mãos atadas, porque geralmente os funcionários já bem, né, cansados, debilitados de atendimento e também que se acometeram com a doença. Então, assim, hoje a doença deixaram várias sequelas. Os problemas pulmonares, hoje nossa saturação-alvo, a gente sempre está participando de palestra quanto à saturação. A nossa saturação-alvo, que era 100%, 99%, quem foi acometido de Covid, ela nunca mais foi essa saturação. Geralmente, hoje a saturação é de 92% a 94% depois da Covid. Aí busca a UPA para tratar as sequelas do Covid. São pessoas decorrentes do Covid. Sim, são pessoas que a imunidade baixam por tudo e vivem sendo acometidas de pneumonias, de problemas respiratórios. Tá certo, eu agradeço muito a sua colaboração com o nosso projeto. Parabéns pelo seu trabalho lá. Desejo muito sucesso, muita paciência e muita força na realização do seu trabalho na UPA da Cidade Operária. Eu quero agradecer, né, ao Ministério Público, ao Imersus, por essa oportunidade de estar falando da nossa UPA Cidade Operária. Obrigada. Obrigada, nós agradecemos, doutora, a sua participação. E hoje nós trouxemos informações detalhadas sobre o atendimento e as especialidades da unidade de pronto atendimento da Cidade Operária. E contamos com você para que assista ao próximo episódio, que será sobre a UPA do Araçagi.